mil e poucos anos, né? Todos estes dimensionais, muitos deles, né? Estão aqui na Terra ainda, vivendo na condição de seres humanos encarnados. Nós, seres humanos dimensionais, estamos aqui presos na Terra. Quem são os anjos caídos? Uma parte desses anjos são os dimensionais que aqui estão, perdidos, inconscientes, que desceram e estão vivendo na condição de seres humanos. São anjos que não são mais anjos, porque estão usando um corpo que não é um corpo dimensional. É um corpo com uma genética criada, que foi a raça adâmica, que teve a participação da engenharia genética dos Anunnakis. Quais são os outros tipos conhecidos como anjos caídos? Os próprios Anunnakis, que vieram de outras terras e também foram conhecidos como anjos caídos. Existem duas classes que a gente não pode confundir e misturar, porque nas escrituras está muito misturado a coisa, está muito confuso. Uma hora parece que esses seres vieram para fazer o bem, outra hora parece que vieram para fazer o mal, uma hora dizem que são demônios, outra hora dizem que são anjos. Então o que acontece? O grupo de dimensionais que veio em compromisso para a Terra e está em missão aqui, eles fizeram coisas que desvirtuaram a missão e o compromisso deles. Então, nós estamos aqui para corrigir isso. E é através do nosso compromisso, da nossa missão, do nosso aprendizado, passando na pele, ou seja, estar na raça humana, para aprender o que é ser humano. Porque nós prejudicamos e abusamos do ser humano no passado. Então, nós estamos aqui na condição humana hoje para aprender isso. Estando nessa condição que nós estamos, nós vamos conseguir retornar para a nossa origem, ou seja, retornar para as dimensões superiores no qual nós descemos e caímos aqui. Já os Anunnakis e essas raças que realmente vieram para cá trazer um prejuízo para o ser humano, também vieram do céu, também caíram aqui, estão presos aqui. Eles estão presos, mas são outro tipo de seres. São apenas outras raças, outros seres planetários, ou seja, do sistema Terra, ficaram presos durante milênios aqui dentro da Terra. E criaram todo esse sistema, essa matrix, né? Esse mundo de mentiras que estamos inseridos. E os dimensionais, aqueles que vieram em compromisso para a Terra, estão presos também aqui, encarnados na condição de seres humanos, e a maioria dos dimensionais de todos os grupos está trabalhando para os Anunnakis. Ou seja, estão atuando no desvio ou no pecado, né? Estão fora do eixo, estão totalmente desconectados. Caíram nas garras do sistema que estes seres aí, que são os verdadeiros caídos, né, criaram. E até hoje não mudaram, até hoje estão aí fazendo coisas totalmente contrárias à evolução. Tirando o Enki, que conseguiu despertar uma consciência diferenciada e decidiu ajudar a humanidade. Os escolhidos, né, os 144 mil, aqueles que têm um compromisso, aqueles que têm que acessar o livro da vida, aqueles que têm a simbologia no frontal, aqueles que foram enviados diretamente pelo comandante supremo, que veio para preparar a vinda dele. Por isso que quando ele veio, há 2000 anos atrás, um dos motivos da vida dele foi salvar os escolhidos, resgatar, despertar, mostrar o caminho para os dimensionais caídos aqui de retorno. Então ele se sacrificou, né, entre aspas, ele desceu e ele veio com 100% da sua frequência ativa, com 100% das habilidades dele, sabendo que ele poderia passar por dificuldades também, e ele conseguiu manter a consciência, ele conseguiu manter a memória, ele conseguiu ficar lúcido, né, do que ele tinha que fazer, qual era o compromisso dele. E quando ele viu todos nós aqui, todos os dimensionais perdidos, ele percebeu quem que estava pronto. Um grupo de apóstolos, né, homens e mulheres, estavam despertos e conseguiram entender a mensagem dele. Ele veio justamente para resgatar os dimensionais, porque a maioria estava perdido lá no judaísmo, no Império Romano. Nós estávamos lá, perdidos. E ele veio para resgatar os dimensionais. E, de certa forma, conseguiu. Mas qual foi o problema? Depois que ele foi embora, depois que ele mostrou o caminho da vida eterna, que ele mostrou o caminho de retorno, deixando bem claro para os dimensionais que eles deveriam realizar o compromisso deles na Terra, para poder voltar, nós temos que realizar nosso compromisso. Nós viemos aqui em missão. Ele mostrou o caminho de retorno. E as lideranças mundiais da época desvirtuaram toda a história. Tomaram posse de Jesus Cristo e levaram o cristianismo para a humanidade
com várias distorções e manipulações para não permitir que os dimensionais despertassem e conseguissem encontrar o caminho de retorno. Ele veio, deixou o caminho, a verdade, a vida, o caminho de retorno para o reino dos céus, para que os anjos que caíram pudessem voltar para casa e o governo oculto, os Anunnakis, o sistema de poder das lideranças da época não permitiram que o conhecimento viesse à tona. E até hoje, depois de 2000 anos, nós estamos nessa guerra do conhecimento. Nós, dimensionais, estamos aqui ainda, perdidos, tentando resgatar este conhecimento perdido que foi deixado por ele. E muitos não têm consciência disso. A maioria dos dimensionais está aí perdido. Dos 144 mil que deveriam estar despertos para atuar, justamente até para preparar a volta dele, pelo menos o quarto grupo precisa despertar. Então, nós temos um trabalho gigantesco. E este foi o compromisso que Dáquila recebeu, que Urandir recebeu, quando iniciou tudo lá atrás com o Projeto Portal. E estamos até hoje preparando esse projeto, né, que agora é Dáquila Pesquisas, para estabelecer no mundo essa parceria, esse resgate, essa consciência, para que os dimensionais retomem a tarefa deles. É exatamente isso que está acontecendo e o que vai acontecer. Então temos um trabalho aí muito grande pela frente. Resumidamente, essas foram as informações que nós recebemos. Não estamos aqui querendo ofender a fé, a crença de ninguém, estamos trazendo as pesquisas e as informações que nós recebemos que possa ser útil para todos. Uma pessoa pergunta, e aqueles que não são dimensionais, eles podem ascender também? Quando os dimensionais vieram, eles sabiam que iriam perder o corpo. E eles sabiam que os Anunnakis haviam criado a raça adâmica, ou seja, aperfeiçoado um ser humano, uma genética humana diferenciada. Esta genética da raça adâmica seria a única capaz de receber um dimensional para encarnar nesse corpo. Então, nenhuma outra raça, nenhum outro tipo humano que existe no sistema Terra seria capaz de receber os dimensionais, como corpo físico, genética, porque a raça adâmica é a que teria capacidade de recepcionar a ativação da alma, ou seja, a centelha divina, aquilo que iria conectar a raça humana diretamente com o Criador, com a energia suprema. Somente a raça adâmica iria receber, teria condições genéticas